Glória a Deus. Amém. Graças a Deus por essa noite. Como é precioso estar na casa do Senhor. Como é precioso nós estarmos juntos buscando a Deus. Aleluia. Estamos vivendo tempos desafiadores. E uma das principais armas de Satanás, você sabe, é dividir para destruir. Porque a casa dividida não subsiste, não permanece, não para em pé. E glória a Deus, que a igreja do Senhor vai se manter firme, unida no propósito do Senhor, até o dia que Ele nos chamar. Até o dia que a trombeta tocar. Quem diz amém? Amém? Aleluia. E nós seguimos firmes. E seguimos firmes também em nos alimentar, em receber aquilo que vem do céu. E eu queria pedir que você abrisse Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Nós vamos ler novamente o texto da semana passada. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos 5, 21 em diante diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo era um dos líderes da sinagoga, onde os judeus se reuniam. Jesus tinha acabado de voltar de uma região idólatra, terrivelmente oprimida. Ele havia libertado aquele endemoniado gadareno, e ele voltando, desce do barco. Esse Jairo se prostra aos pés dele. 23, insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver a que fizera isto. Ele já sabia que era uma mulher. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Graças a Deus pela sua palavra. Nós já meditamos nela semana passada, nós aprendemos muita coisa. É um texto longo, a Bíblia é riquíssima, ela sempre se renova no conteúdo ou naquilo que é alimento para nós. Sempre temos algo novo, ela é inesgotável. E há algo da parte do Senhor, eu creio, para nós meditarmos sobre esse texto que o Espírito Santo quer falar conosco. Aleluia. Eu falava de manhã,
E repito, nós vivemos uma época pós-eleição, e se for entrar alguns assuntos aqui, uma época já de censura acontecendo, uma época de ameaça a liberdades, uma época de ameaça em função do socialismo que tomou conta da América Latina, aquelas pautas socialistas, marxistas, que nenhum cristão concorda. Na verdade, não só não concorda, ele luta contra isso. Desconstrução da família, aborto, descriminalização da droga, ideologia de gênero e mesmo até algumas pautas identitárias, que se pega um assunto que é legítimo, entende? E se transforma aquilo numa arma ideológica, numa arma política. E a igreja tem que dar uma resposta para a sociedade. A igreja tem resposta para a sociedade. Sim ou não? Amém? E eu falo isso, e eu disse de manhã, Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, como é que é o restante? Todas as demais coisas vos serão. Aleluia. Eu quero já te dar uma palavra de fé, uma palavra de orientação, que em meio a uma batalha, e batalha, é claro, sempre vai existir em nossas vidas, na história da igreja, no decurso dos anos, a igreja avançando, as trevas se levantam, uma conjuntura onde nós vivemos como cidadãos desse mundo, e nós estamos no meio disso. E duas coisas: nós temos da parte do nosso Deus direção, nós temos provisão, nós temos sustento, nós temos promessas da parte dele, e essas promessas, o sustento, a provisão, se revelam, enquanto que, Mateus 6,33, nós cumprimos os propósitos do Senhor. Busque estabelecer o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino, e a promessa qual é? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Não é que serão dadas, serão acrescentadas. Crê nisso? Crê que é para você nesse dia? Amém? O Senhor conta com você. Deus não tem plano B. Ele levantou a sua igreja, e através do corpo de Cristo, a igreja dele, hoje esse corpo, essa igreja são as mãos dele, a boca dele, os pés, o braço que abraça, o braço que sustenta a igreja. E o desafio é o quê? Que os meus problemas, as minhas preocupações, a minha família, os meus assuntos, eles tomem uma proporção que eu não tenha cabeça. Eu não tenho tempo para ministério, eu não tenho tempo de me envolver nessas questões amplas do Brasil. Eu não tenho, como a gente vem falando aqui, não dou conta nem de mim, pastor, quanto mais dá conta disso, daquilo. Eu quero dizer a você, o Espírito Santo vai te capacitar a não só os assuntos que são os seus assuntos serem resolvidos, mas Ele vai usar você como instrumento de poder para a sua geração. Por isso diz lá Romanos 8:28, não é assim? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo um propósito. Tudo coopera para o bem para quem? Para quem está dentro do propósito. Aleluia, aleluia. O desafio sempre é esse. E eu li de manhã, vou ler para você de novo. Eu vou ler algo aqui para você ter orgulho de quem você é. E não orgulho no mau sentido, mas gratidão, alegria pela história da igreja, pela história do povo de Deus, que hoje, eu e você, está conosco o negócio de continuar escrevendo essa história. E o que vão dizer dessa geração daqui a alguns anos, irmão? O que as pessoas, o que a história vai dizer da nossa geração? É uma geração que se intimidou, é uma geração que não cumpriu o papel,
ou será uma geração que foi ousada, uma geração que não se deixou intimidar pelo diabo, pelo mundo, pelo sistema, e ela fez o que Deus mandou fazer, foi fiel ao seu chamado. Eu vou ler a história de cristãos como você e eu, que cumpriram o seu papel, por exemplo, numa época muito, ou se não muito, mas parecida com a de hoje, lá no século IV depois de Cristo. O Império Romano, um imperador, ele assume o trono, ele é chamado Juliano, o apóstata. Você sabe que apóstata é aquele que um dia conheceu a fé e abandona a fé. Ele apostatou. E o apóstata porque ele foi criado como cristão. Ele recebeu instrução como cristão, porque o Império Romano naquela época ele já estava se cristianizando. O tio dele, era tio, não era nem tio avô, acho que era o próprio tio, o Constantino. A partir dele especialmente começou esse processo, mas ele, quando assume o trono, ele procura estabelecer de volta o paganismo de Roma, os deuses de Roma, a adoração a Estado. E ele não mata cristãos como vários outros imperadores, mas ele tenta matar o quê? A fé dos cristãos. Ele persegue, tentando menosprezar, zombar dos cristãos. E ele, com a máquina estatal, digamos, restabelece templos, restabelece sacerdotes. Porém, ele falha na sua missão. E há um relato, quero ler para você, da época. Por que todo esse esforço para apagar o cristianismo, para tornar cristãos estéreis, para tornar os cristãos intimidados com toda a pressão, com a zombaria, com os rótulos que tentam colocar sobre o cristão, que não são justos? Você vai ver aqui, olha o relato, diz o quê? Que os cristãos na época, e isso na verdade eu estou falando do século IV, 380, 360 depois de Cristo. Eu vou ler coisa anterior a isso, do primeiro século, do ano 120 por aí. Mas aqui, quarto século, os cristãos organizavam projetos assistenciais para os pobres, resgatavam seus amigos das mãos dos bárbaros. Você sabe que as tribos bárbaras, elas cercavam o Império Romano. Aliás, foram elas que acabaram com o Império Romano lá no quinto século. Então, gente, era muito comum ser sequestrada na fronteira. Os cristãos iam lá, corajosamente conversavam com os bárbaros, resgatavam, pagavam ou tiravam as pessoas das mãos deles. Alguns espontaneamente libertavam seus escravos. Falaram, não quero mais ter escravo. É errado. Quando havia um surto de peste, os cristãos cuidavam dos enfermos, inclusive dos que não eram cristãos, ao passo que os pagãos os abandonavam. Isso é relato da época. O medo, mas os cristãos entendiam que tinham um papel, que tinham que fazer algo. E o relato diz que muitos morreram depois de contrair aquelas doenças. Quando os romanos abandonavam seus bebês indesejados, qualquer semelhança com a atual época não é coincidência, porque Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. Os bebês indesejados, isso era da cultura da época e sempre foi, é a cultura maligna, demoníaca, que hoje ela é travestida da ideia que a mulher tem o direito sobre o seu corpo, não é isso? Meu corpo, minhas regras. Eles abandonavam os bebês. Os cristãos organizavam equipes de amas de leite, que amamentavam, mantinham vivos os bebês, até que esses bebês fossem adotados por famílias da igreja. Glória a Deus. Eu quero ouvir um aleluia, amém, graças a Deus. Você vai aplaudir daqui a pouco, tá? Deixa combinado aqui. E sabe o que aconteceu? O Juliano, e aí tem um relato do que esse imperador falou. Ele disse o seguinte: esses ímpios galileus, era o jeito que ele chamava de ímpio cristão, e Galileu, porque Galileu também na época dele era um termo pejorativo, de gente, era uma sub-raça, vamos dizer assim. Esses ímpios galileus não apenas alimentam seus pobres, mas também os nossos.
Enquanto os sacerdotes pagãos negligenciam os pobres, os odiados galileus se dedicam à obra de caridade. Esses são os irmãos com quem nós vamos nos encontrar no céu um dia. Estou lendo aqui a história deles. Gente que tinha conta para pagar, tinha imposto, sim, tinha preocupação, queria dar uma voltinha, sim, mas estavam cumprindo o papel deles. E eu quero ler, que eu falei do século I, ano 120, uma carta que foi descoberta lá em Constantinopla, uma carta que é conhecida como a Carta a Diogneto. O Diogneto, ele, para encurtar a história, provavelmente foi um alto funcionário do Império Romano lá em Alexandria. Alexandria era uma das cidades mais importantes do Império Romano, e ele pediu, diz o relato também, que ele queria conhecer melhor a nova religião, que revolucionava os valores da época com fraternidade e solidariedade. E alguém, um cristão anônimo, escreveu a esse homem, então, explicando, e um trecho para você ouvir. Isso então, primeiro século. Talvez assim o apóstolo João tinha acabado de morrer, ano 100, cento e pouco, e o relato para esse funcionário da corte é o seguinte, falando dos cristãos: eles se casam com todo mundo, ou melhor, eles se casam como todo mundo, têm filhos, mas não destroem sua prole, compartilham uma mesa comum, mas não uma cama comum. Existem na carne, mas não vivem na carne. Passam os dias sobre a terra, mas são cidadãos do céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas o tempo todo vão além dessas leis com sua vida. Você sabe que aqui tem tanta coisa, irmão. A lei proíbe você de atropelar alguém. Ela manda ter cuidado, ela manda a velocidade ser tal. Ela fala que tem que andar, não pode andar no acostamento. Mas a lei, ela não obriga você a ajudar alguém que foi atropelado. Aí é a lei do amor. A lei do homem diz: não faça. É por isso que Jesus, ele não falou assim: não faça aos outros. É muito comum te ouvir isso. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Não está no negativo. A frase é: faça aos outros aquilo que você quer que façam a você. Porque não fazer é a desculpa de muita gente. Falou: eu não faço, mas eu não atrapalho. Não fazer é como se estivesse fazendo contra. O muro pertence ao diabo, lembra da história? Por isso ele fala que século I da era cristã, a igreja, um cristão falando isso, eles cumprem a lei, mas eles vão além das leis. Como? Com a sua vida. Amam todos os homens, são perseguidos por todos, são desconhecidos e condenados, são mortos e restaurados para a vida, são pobres, mas enriquecem a muitos, são carentes de tudo, mas têm tudo em abundância. São atacados pelos judeus como bárbaros, são perseguidos pelos gregos. No entanto, aqueles que os odeiam não conseguem apresentar nenhuma razão para o seu ódio. Guarda isso, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu leio para você, como eu já disse outro dia, além de você ser grato por pertencer a uma história tão linda, é para você conhecer a sua história, é para você conhecer qual é o legado que hoje nós herdamos e nós perpetuamos, para dar resposta. Como ele disse no final, as pessoas atacam e não explicam por que atacam, extrema direita, fascista, e o socialismo, a esquerda, ela querer posar de boazinha, que ela se preocupa com isso, com aquilo. Querido, eu vou dizer de novo, 2000 anos de história, a igreja se preocupando com o doente, com o enfermo, com o desprovido, com a criança, com o abandonado. A igreja do Senhor é que tem escrito essa história ao longo desses 2000 anos. A nossa igreja aqui, com as crianças, com o projeto Resgate, com o Firmados,
lutando para resgatar gente de vício, de dependência, de depressão. Luta. O trabalho das igrejas, sempre. A história tem sido essa. E glória a Deus por isso. Agora eu quero aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Tem o melhor aplauso. E você vai rechear com glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quem tem um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Oh, tá pensando o quê? Chegou agora, já vai falando que é fascista, extrema direita, que vive à margem da sociedade. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. E eu falei da época aqui do Juliano, a mudança de governo, a perseguição do jeito que eu expliquei. Jesus aqui no tempo do Jairo, no tempo da mulher hemorrágica, como eu disse, idolatria, violência, opressão, um país estrangeiro, um império estrangeiro governando sobre Israel, cobrando pesados impostos, e não havia conversa. Se alguém se levantasse contra, né, a espada viria sobre ele. E Jesus sendo ali alvo dos judeus também, já ali tramando a morte dele. A sinagoga, de onde era o Jairo aqui, o chefe da sinagoga, as sinagogas eram inimigas do Senhor, e haviam já estabelecido algo, que quem seguisse Jesus seria expulso da sinagoga, deserdado, viver à margem da sociedade judaica. E Jesus, em meio a tudo isso, servindo, abençoando, e abençoando uma época, e eu quero meditar com você, a mulher hemorrágica e a filha de Jairo, elas representam a nossa geração, uma geração que está hoje presente, e uma geração que está se levantando. A mulher hemorrágica é a nossa geração, é a geração de gente adulta, onde a maturidade foi interrompida. É gente ferida, é gente que está sangrando, é gente que aí a vida, o sangue que representa a vida se esvaindo, e aquela vida que aquela pessoa um dia teve, aquela fé que a pessoa um dia teve, aquele ânimo, aquela intensidade na fé, como diz 1 Coríntios 15, 58, sempre abundantes e constantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. Intensidade, primeiro amor restaurado, presente, preservado. E uma geração que foi ferida por uma situação, foi ferido por alguém, ferido ali, ferido lá, está sangrando, não gera mais vida, porque a gente sabe que a hemorragia vinha do útero daquela mulher, e ela não podia mais gerar. E gente ferida, ela só continua ferindo, ela não gera vida, ela vai se tornando crítica, ela vai se tornando desconfiada, e o texto diz que buscou vários médicos, gastou tudo que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, piorou. É essa maturidade que foi assaltada. E aí, amados, esses vários médicos, para a gente procurar aqui sintetizar, os vários médicos são várias respostas que uma geração de cristãos deixaram de buscar a verdadeira resposta, e estão procurando se preencher com tudo. É esse médico, é essa resposta, é essa situação, e gastando inutilmente o seu tempo, e se virando para isso. E eu quero dizer para você, se o teu cristianismo, o teu evangelho diz que a resposta, o sentido da vida está aonde a cultura, Hollywood, a internet diz que está, que o dinheiro diz que está, o seu cristianismo não tem nada para oferecer. E é isso que muita gente, porque se feriu, abandonou o ministério, abandona isso, abandona aquilo. É uma tentação, é uma tentação, porque
o tempo todo nós somos pressionados a entregarmos os pontos, a dizermos, não, isso é muito cansativo, é uma batalha constante, eu tenho que perdoar, eu tenho que superar, eu tenho que estar pronto, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos, e muitos não só procuram motivo às vezes para abandonar, mas ainda mais quando dão motivo para ele e para ela, pronto, a pessoa então fala não, e sangra, não gera mais vida. E a gente consegue entender esses médicos, gente. Esses médicos podem ser tanta coisa hoje em dia. É a distração, é o entretenimento, é o materialismo, que mais? São coisas que tomam o lugar do Senhor. E quer saber o que toma o lugar de Deus na sua vida? É simples. Veja quanto tempo você gasta com essa outra coisa. Porque o tempo que eu gasto, o jeito que eu uso o dinheiro que Deus me deu, vai dizer o que é importante na minha vida. E a pessoa está ali, médico aqui, médico ali, tentando curar isso, tentando curar algo, que aquela mulher hemorrágica, aquela geração, a nossa geração, tem que entender como aquela mulher também, que só no Senhor, é em Jesus que essa ferida será curada, é em Jesus que essa hemorragia vai ser estancada. E contra tudo, contra todos, ela fraca, ela considerada imunda, ritualmente, socialmente, por causa da doença dela, era assim, aquela doença fazia isso com a pessoa, ficava isolada. Uma multidão, como é difícil quando a pessoa quer se levantar, pois é. Tem uma multidão, tem coisa suficiente para fazer você desistir, dizer, não vou ficar assim, vou botar a culpa aqui, eu vou dizer que foi assim, que foi assado, e assim eu vou ficar. A multidão é muito grande, a fraqueza é suficiente, a decepção, a tristeza, a ferida, e quando se fala em médicos, você vai ver também, por exemplo, algo que na palavra de Deus você vê, vira e mexe acontecendo. Você vê, por exemplo, o povo de Israel lá no Egito, quando Moisés chega pela ordem de Deus e fala, deixa o meu povo ir para adorar o Senhor, nós vamos sair dessa terra. E o faraó várias vezes disse o quê? Não, fiquem aqui, ou não vão muito longe. Olha, para você exercer sua fé, não vá muito longe não, fica com um pé no Egito e um pé na terra prometida, está tudo bem. E a coisa pior, na verdade, é que o faraó não proibiu. Ele não proibiu o povo de Israel de adorar a Deus, mas ele convida a continuarem adorando naquela terra idólatra, aquela terra que não era a terra da promessa, aquele lugar que Deus já havia falado, saiam daí. A mesma coisa aconteceu em Daniel capítulo 3, o Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, por quê? Porque se recusaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor. E ali a mesma coisa, o Nabucodonosor não proibiu de adorarem ao seu Deus, mas o convite foi qual? Sejam casa dividida, adorem isso, adorem aquilo, um pé aqui, um pé ali, e eles se recusaram. E o convite hoje continua sendo o mesmo. Lá no Antigo Testamento, Baal era um daqueles deuses mais presentes quando Israel estava caído na fé, idólatra. O povo se dividindo, como Elias disse, se Baal é Deus, então vão atrás dele. Mas se o Senhor é Deus, então sirva ao Senhor. Não cocheiem mais entre dois pensamentos, não sejam mais casa dividida. E aí tinha lá o Baal. O pessoal gostava de uma baálada, então ia, né? Essa geração, eu já falei aqui, falei de manhã, lembra da história, eu fiquei aterrorizado, eu fiquei espantado, uma igreja da Escócia, uma moça, uma brasileira, dando aula para as crianças, quem lembra dessa história? Foi na época da Páscoa, falando da morte de Jesus na cruz, o sangue derramado e tudo mais. Chamaram a moça e falaram, você não pode ensinar isso. E ela, como assim? É Páscoa, é a cruz, é a obra redentora. Falaram, não, isso é muito violento para as crianças. Tiraram a moça, lembra dessa história? No domingo seguinte, o que estavam ensinando, Harry Potter.
Pegaram os livros do Harry Potter para ensinar as crianças no departamento infantil. O que mais que anda acontecendo dessa maneira? Onde mais essa geração, ela vive uma hemorragia? Dividida, foi atrás disso, está atrás daquilo e nada respondeu. E tem a outra geração, que é a geração da menina, da filha de Jairo, que se a hemorrágica é a da maturidade roubada, não gera mais, um dia gerou, mas não gera. É uma mulher adulta que não consegue gerar. A menina de Jairo é aquela geração da maturidade adiada. 12 anos de idade, uma maturidade adiada, morta, e ela também não gera nada. E você vê que o ambiente onde ela estava, havia choro, depois teve deboche. E essa geração que está nascendo na internet, a gente vê exatamente isso. É um espaço onde o emocionalismo, e falando em emocionalismo, você sabe, a gente já leu sobre isso, que esses velórios, era costumeiro contratar o que se chamava de carpideiras, pessoas que choravam, mas eram profissionais do choro, iam lá e de uma forma artificial choravam, e ficavam lamentando, e lamúria em um velório. Isso acontecia até pouco tempo. E isso fala do quê? De uma artificialidade na vida, uma geração que deveria gerar, uma geração que deveria gerar vida, mas é uma geração que vive no meio de um emocionalismo que não produz fruto, vive no meio dessa coisa bipolar. Uma hora é choro, e o choro fala muito também dessa geração do vitimismo. E o vitimismo, o que é? A pessoa sofreu, a pessoa sofre uma situação, mas ela não sai da situação, porque o primeiro passo para a cura de uma vítima é ela assumir responsabilidade sobre a vida dela, porque é a vida dela. Ela parar de colocar a culpa, a responsabilidade, seja lá em quem for. O cara já morreu talvez, e ela se erguer, ela se levantar e dizer: eu vou fazer algo com a minha vida. O vitimismo mantém a pessoa ali, e ela continua botando culpa em tudo. E o vitimismo leva a um extremo, onde aquilo que a pessoa sofreu, ela faz os outros sofrerem. Ela sofreu opressão, e hoje muita gente que é vítima na sociedade, hoje é opressora. Como? Não toque em mim. Alguém como um pai, chega alguém que vai ensinar, alguém que vai dizer: você não pode pensar assim, você não pode ficar desse jeito. A pessoa fala: não chega perto, você não tem direito de falar comigo, você não sabe isso, você não sabe aquilo. E a pessoa fica alimentando aquele vitimismo, e aquilo que ela sofreu, ela passa a fazer com os outros. Ela oprime, ela assume o comando, ela diz não, ela rejeita, ela repete. Gente ferida é assim. Gente ferida que não se deixa curar, ela fere outras pessoas. Ela vai perpetuando o mesmo filme. Então há uma lamentação, há um choro, há uma artificialidade. Estamos falando de gerar vida. Estamos falando de uma geração que está se erguendo, que a coisa é meio de plástico. Todas as fotos na internet, e você já me ouviu falar sobre foto na internet. Problema nenhum tirar uma foto bacana, estilosa, né, olhando para o infinito assim, né? Não, problema nenhum, né, aquela coisa assim. Não. O problema, para falar uma coisa só, é ficar só nisso. É a coisa plástica das carpideiras que choram, é artificial. É coragem artificial, porque mete a boca na internet, fala, detona, é uma geração, e isso, ouça quem entende do assunto, eu pesquiso algumas coisinhas, e é uma geração que tem muita informação, mas tem pouco posicionamento. Você sabe o que acontece? Quando a pessoa se torna crítica desse jeito, hoje há uma ideia, que não é de hoje, mas hoje cada vez mais com a internet, você não se posicionar, você não tomar partido, claro, fincar o pé, tomou o ar de inteligência, tomou um ar de sabedoria. Então, viver em crise, viver dividido, é um sinal
para alguns, de uma espécie de honestidade intelectual. Não, ninguém mais me pega, já me feriram demais, eu já vi o que aconteceu. Ninguém, eu fico na minha aqui, né? O isentão, né? A isentona, fico aqui e sei um monte de coisa. Eu sei, né? Eu sei questionar, eu sei criticar, mas fazer algo, gerar vida, só sabe dar diagnóstico, mas dar o remédio não sabe. Apontar o erro, ver coisa ruim, qualquer um vê. A questão é gente que se levante para curar. Aleluia. Gente que dê remédio, gente que dispõe a sua vida para sarar feridas, gente que diga não, como Jesus, mesmo com alguém que poderia ser um oponente para ele, ele falou: eu vou na tua casa curar. Aquela mulher hemorrágica que era impura e não poderia tocar em ninguém, muito menos em um homem em público, ele se deixou tocar e ele olhou e disse: filha, a tua fé te salvou. Gente que se levante não para ser contaminado, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, essa geração de 12 anos, que se levanta não para ser contaminada pelas coisas, mas para contagiar, as pessoas tocarem em você e receberem cura de você, não você ser adoecida pelo toque das pessoas, lá na internet, lá na escola, lá seja onde for. E a gente vai observando esse emocionalismo, essa fragilidade, essa falta de posicionamento, esse vitimismo, essa coisa artificial de ousadia. Eu estava lendo, agora a moda é fumar cotonete e filmar na internet. Quem viu isso? Eu falei: o que negócio é esse? Isso é ousadia. Ousadia é se levantar contra a autoridade do pai e a mãe. Ousadia plástica, ousadia de plástico, é ousadia da foto, é ousadia do TikTok, uma ousadia artificial, não leva a nada, não gera nada, é morte. E nesse ambiente, Jesus vai até aquele lugar. Aleluia. Jesus entra servindo, Jesus entra curando, Jesus entra ressuscitando, Jesus entra dando uma palavra de esperança. E é interessante que debocham dele. Você sabe também que essa coisa de falta de posicionamento, onde a pessoa acha que é uma imagem de intelectualidade, de sabedoria, ser inteligente, você não pôr o pé em nada, você não se posiciona. Isso faz com que a pessoa duvide de tudo. Sabia disso? Sabia que uma pessoa que duvida de tudo, ela ri de tudo. Por que ela ri de tudo? Ela zomba, ela debocha. Como o pessoal debochou naquele ambiente de morte ali. Debochou porque o debochado, ele é assim, não porque ele é feliz. Ele é debochado, ela é debochada porque ela não acredita em mais nada. Quando você não acredita em nada, você tira sarro. Nada é sério para você, nada é para valer. Nada é verdadeiro para a pessoa respeitar e ter reverência, ter respeito. Tudo é alvo de questionamento, tudo é alvo né? Tudo. Riram do Senhor. O Senhor manda sair todo mundo. Fica aqui o pessoal que crê. E aí, amados, para a gente concluir, eu estava ouvindo, mais uma coisinha. Eu estava ouvindo um rapaz chamado Nick Moretti, alguns devem conhecê-lo. Ele falando de um culto de adolescentes nos Estados Unidos. Fizeram um evento num ginásio, eu acho. E o McDonald's, de alguma maneira, lá conseguiram lanches do McDonald's. E ele contando assim a falta de reverência. Uma geração morta. O pessoal está dizendo que nos Estados Unidos, mais 20 anos, igrejas grandes, não vou citar o nome aqui, estarão mortas. Mortas porque tem pessoas só de meia idade para cima. A nova geração é debochada, a nova geração desrespeitosa, diz que o pregador estava lá pregando, o pessoal atacando o lanche nele. E você não pode encostar a mão. Você não pode, é o vitimismo, você não pode encostar a mão. Ai de você se encostar a mão em um adolescente. De um policial ir lá, de alguma coisa, falou: que negócio é esse? Ele conta que quando teve lá uma dança TikTok, literalmente, e o pessoal, que eu esqueci o nome, aquela luzinha lá, aquele bastão que acende, bastãozinho,
pessoal ganhou aquilo e na hora lá do lance TikTok foi uma loucura. Quase que Jesus voltou, né? Quando acabou aquilo e subiu um pregador e algo bacana, algo legal. O pessoal fez rodas, era um ginásio. Diz que um pessoal, muita gente subiu, fez grupinho na arquibancada para bater papo. Uma geração morta. E sabe o que está faltando? Pai para essa geração. Eu não estou dizendo pai carnal. Às vezes falta também, a gente sabe. Mas faltam pais espirituais como Jairo, que pegam Jesus e levam Jesus para esse ambiente de morte, para esse ambiente de deboche, para esse ambiente onde há extremos de choro e deboche, há morte e não há esperança, há um choro, um luto por uma situação. Esqueceram que há um Deus que pode restaurar qualquer coisa, perdem a fé, se entregam a uma vida natural, normal, morte, morte, morte. Preciso o quê? Ter paz. Paz como uma mãe que veio aqui sexta-feira, ela estava no culto de manhã, e ela veio buscar uma carta da igreja. Glória a Deus pela igreja do Senhor. Primeiro, glória a Deus, a porta está aberta, porque ela veio aqui, nos ligou. Glória a Deus que tem um telefone que a gente paga. Glória a Deus pela verba, tem papel para fazer, tem um computadorzinho. Preciso de uma carta dizendo que o meu marido é membro da igreja. Por quê? Eu estou tirando os meus filhos de escola X, levando para a escola Y. Tem uma chance de ganhar uma bolsa, já há um desconto, porque pertence à igreja. É uma escola de educação cristã. Por que ela estava tirando? Porque o professor na escola dos filhos lá mandou escrever uma redação sobre o Lula. Gente, eu estou apenas narrando fatos aqui, ok? Aqui não é palanque não, aqui é o púlpito da igreja de Jesus Cristo. E o professor, ela contando, ele literalmente proibiu de falar mal do Lula na redação. Se alguém botasse Lula é ladrão, ia tomar 0. Não podia expressar liberdade de opinião, de consciência. E ela achou aquilo um absurdo. Isso me lembrou, eu contava, me lembrou quando eu estive em Cuba. E o pastor Everson vai estar lá dia 17 desse mês, indo para Cuba. E isso é subversivo. Isso é coragem. Ir para um país comunista e lá pregar o evangelho. Mas eu volto em Cuba. Eu lembro uma história lá em Cuba que contaram que as crianças na escola mandavam fechar os olhos, estender as mãos e pedir para Jesus doces, regalos. Senhor, Jesus, dá-nos regalos. Pede para Jesus, a criançada. Os professores dizendo, pede para Jesus, e elas lá, Jesus, dá-nos regalos. Aí abriam um olho, mandavam abrir o olho e nada. Aí mandavam de novo, fecha os olhos novamente. Cerra los ojos. Estou gastando aqui hoje, hein? Aí falava assim, pede para Fidel, Fidel, dá-nos regalos. E enchiam as mãos das crianças de doce. Doutrinamento, é isso aí. Mas nós estávamos em Cuba, eu estive 3 vezes lá, viajando, visitando as igrejas, fazendo reuniões, pregando. Pastor Elcio vai ficar 8 dias lá, até o dia 25. Visitando as nossas igrejas em Cuba. Glória a Deus pela igreja do Senhor. Pode aplaudir, é para ele. Glória a Deus pela igreja. Só para entender, são as nossas igrejas da convenção que se juntaram. Estamos então indo em missão. E nós estávamos lá uma vez pregando o primeiro evento pós-revolução de 59, que o governo permitiu igrejas se reunirem numa espécie de retiro, foi o nosso, sabia disso? Em 2015, alugamos, aqui do Brasil, alugamos uma instalação do governo, um sítio, e 300 e poucos irmãos das igrejas, nós nos reunimos lá, 4 dias de palavra, de renovo, foi uma festa. Ali muitos não viveram isso, nunca tinham vivido isso. E aí eles colocam soldados, você é grampeado, tudo é grampeado, tem soldado, tem agente infiltrado em todas as reuniões.
E tinham soldados, e tinha gente ali que não estava nem disfarçado, estava de uniforme do exército mesmo, e da aeronáutica. E quando acabou, um deles chamou assim, bem discretamente. Eles ficaram de longe, mas ouvindo a pregação. Se converteram ao Senhor. Pediram Bíblia, pediram oração. A gente orou, a gente discretamente abraçou assim, né, olhando assim. Não tinha ninguém filmando, aleluia, amém. Entregaram a vida para o Senhor. Sai daqui, não sei quantas horas de viagem, nem lembro mais, para ir lá no meio do berço do comunismo. Lá onde Lula e outros amam a ditadura, amam Fidel Castro como outros ditadores. A igreja do Senhor, aqui da ZL, olha aí, é nós. Nós sai daqui. E a gente vai lá no coração do negócio, levar a palavra. E para terminar, eu me vejo, o pastor Everson vai como pai, vai como um Jairo, para levantar uma geração naquele lugar. Para trazer vida, para trazer alimento, dê de comer, para erguer uma geração. Quem sabe se levantem cubanos que já sofrem tanto. O que é o socialismo? Quem gosta de socialismo, pega... Sabe o que você faz? Para de comer hambúrguer, para de comer pizza, paga uma passagem para Cuba, vai lá. Vai ver o que o socialismo tem feito, anos e anos de governo. Eu estive 2 vezes na Venezuela, eu vi o que acontece lá. Eu vi. O povo com sede de justiça, muito preso político, muito crente preso. O pessoal fala boca pequena, pastor, tem muita gente presa. Muita gente presa, o governo prende, porque o menor sinal de contrariedade, o cara é preso, o cara perde o emprego, é miséria. E que o Senhor, no meio dessa situação, levante gente corajosa, levante gente que ame profundamente a fé, o Senhor, ame profundamente as pessoas, mesmo até o inimigo, mesmo o lugar aonde ali você pode ser odiado, pode ser desprezado. Como? Viu? Sabe o que você tem que fazer? Sábado que vem tem uma reunião sobre capelania hospitalar. Vai lá, eu te dou o endereço. Faça como eu e alguns fizeram quando eu era estudante, trabalhava, nem casado era. A gente foi atrás de escola. E uma escola em São Mateus. Cadê a Suzy? Suzy que nasceu em São Mateus. Cadê a Suzy? Está ali, né, Suzy? São Mateus, né? Glória a Deus por São Mateus. Ela fala, eu não nasci em São Mateus. Jardim Itamaraty. É lá no meio de São Mateus, Jardim Itamaraty. A gente arrumou uma escola em São Mateus. Vamos fazer capelania. A diretora, meio do nada assim, a gente falou, vamos lá. Porque tinha uma irmã, era professora lá, ela falou, conversa com a diretora. Ela cedeu uma classe. E nós fazíamos capelania 2 vezes por semana à noite. Saímos correndo do serviço. A gente ia para lá. E alunos, irmãos, gente sem esperança, gente vivendo dramas dentro de casa, gente usando droga. E os médicos, são os médicos, as pessoas vão atrás de tanta coisa. E a gente ali com o violão, a gente fazia uma reunião, a gente orava com eles, a gente aconselhava essa turma. Quanta gente foi salva. E eu quero crer no nome do Senhor. Está por aí esse povo, dando fruto, abençoando, multiplicando quem nós somos. E em o nome do Senhor Jesus, eu queria pedir para o louvor subir aqui. Em o nome de Jesus Cristo, coisa nenhuma vai intimidar você. Amém? Você diz amém. Nada vai impedir você de viver o propósito de Deus na sua vida. Nada vai impedir lá no meio das suas preocupações, da sua casa, dos seus sonhos, do seu casamento, da sua vida profissional, tua vida acadêmica, o teu passeio, o teu hobby. Nada vai impedir que em meio a tudo isso, você vai impactar a sua geração. Você vai levantar homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, pela palavra da esperança, a palavra da fé, em o nome de Jesus. Eu falei de manhã, você vai dar conta. Você vai conseguir.
Você vai além, a fé vai te levar além das tuas forças, porque a força do Espírito Santo vai vir sobre você. O poder de Deus vai capacitar você. Você vencer tudo que tenta esterilizar, ferir, foi ferido, foi ferida. Você se identifica com a mulher hemorrágica. Essa noite Jesus está nesse lugar. E diz o texto que a mulher dizia: se eu tão somente me levantar, se eu for tocar, eu serei curado. E se você puder crer hoje, a tua fé vai te salvar. Resgatar vida, gerar vida, levantar uma geração. Pais sarados que levantam uma geração sarada.